Então vamos nessa matéria aí do Carta Capital. O Marcos Duval desobedece uma ordem judicial, faz live. Gente, ele não poderia, ele tinha que se afastar, na realidade. Era a ordem do ministro Alexandre de Moraes que ele tinha que se afastar de redes sociais. Estas eram uma das medidas restritivas que eram impostas ao Duval. O uso de tornozeleira eletrônica e também ele não poderia usar rede social. E ele fez exatamente isso. A última postagem agora do Duval, ele fazendo uma live desafiando o ministro Alexandre de Moraes, inclusive em tom de ameaça. Ele mostra a tornozeleira eletrônica e diz: olha aqui, senadores, isso serve para vocês, eu não fiz nada. E aí reclama que seus cartões estão sendo bloqueados e diz para o ministro Alexandre de Moraes: você não sabe com quem se meteu. Um tom claro de ameaça. Quer dizer, além de descumprir uma medida judicial, ele ameaça o ministro do STF. Então, esse povo depois que vai para a cadeia, aí fica reclamando que está sendo perseguido. Porque foi imposto a ele uma medida cautelar, porque ele já havia descumprido uma medida judicial, ele estava proibido de viajar para fora do país. Foi apreendido seu passaporte. Como ele não cumpriu essa medida, agora, porque o juiz ele tem o poder de agravar. Quando o réu não cumpre a medida cautelar, cabe ao juiz agravar. Inclusive o ministro Alexandre de Moraes poderia muito bem prendê-lo diretamente. Mas o que foi que fez o ministro Alexandre de Moraes? Impôs para que ele usasse tornozeleira eletrônica. Quer dizer, ele ainda não estava preso. Mas mesmo assim, e também ele não poderia usar rede social. Mas mesmo assim ele desobedece uma ordem judicial e usa a rede social, inclusive com um tom de ameaça, coisa que ele já vinha fazendo antes e que inclusive ele está respondendo, ele virou réu justamente por causa dessas ameaças que ele vinha fazendo ao judiciário brasileiro e especialmente a figura do ministro Alexandre de Moraes. Então aí vai reclamar depois. Gente, nós nunca vivemos uma situação dessa no país. Inclusive vamos ver o vídeo aí do Duval infringindo uma medida cautelar e mandando ver no ministro Alexandre de Moraes. Você tá fudido, Alexandre. Você tá fudido. Xandão, coincidência? Coincidência, Xandão? Você não sabe com quem você se meteu. Aqui tá bem claro, iFood, cartão bloqueado. Ele me deixou sem comer. Ele me deixou sem comer. Mas, Alexandre, eu já estive nas forças especiais e a gente sabe lidar com situação de crise. E eu já falei pra você bilhões de vezes, quanto mais crise você traz pra mim, mais eu tenho tesão pra ir pra cima de você. Agora tá todo mundo com o cu na mão, né? Tem muita coisa pra acontecer contra você ainda, Alexandre. Nós estamos sendo despejados pelo Alexandre de Moraes, que não pagou, pra gente poder pagar o aluguel do nosso gabinete. Então tá aí, gente, nunca aconteceu isso na história da política brasileira. A gente viu agora o Silas Malafaia, depois inclusive daquele vídeo lá do aeroporto, que em meio aos jornalistas, ele também ameaça, esculhamba o ministro Alexandre de Moraes, né, xinga de criminoso. Bem, quando você desacata um autoridade, por exemplo, quando você desacata um policial militar, por desacato à autoridade, você vai preso. E nós estamos falando aí agora de um ministro da mais alta corte do país, o ministro Alexandre de Moraes. E a gente vê esses bolsonaristas extremistas sem pudor chamar o ministro de vagabundo, chamar o ministro de criminoso. Agora, recentemente, o deputado Zé Trovão, inclusive falou em acabar com a vida do ministro Alexandre de Moraes. Agora nós estamos vendo aí o Duval descumprindo uma medida judicial e mais uma vez ameaçando o ministro Alexandre de Moraes. Então, esse povo vai reclamar de perseguição? Não, não é perseguição.
é porque vocês não aceitam a democracia brasileira, vocês não aceitam que vocês realmente tentaram dar um golpe nesse país e continuam, cada dia que passa, aumentando ainda mais o tom, dobrando a aposta, como tem feito inclusive o Eduardo Bolsonaro, que continua lá nos Estados Unidos procurando cada vez mais sanções para o país. O Malafaia, que agora está marcando mais uma manifestação para o dia 7 de setembro, ele pode ser preso, viu? O Malafaia pode ser preso daqui para o dia 7 de setembro. O seu passaporte já foi apreendido, o seu caderno de anotações também já foram apreendidos, porque a polícia precisa saber o que é que rola nesse mundo bolsonarista, o que é que eles estão tramando. Então, dia 7 de setembro já marcaram uma manifestação pró-golpe, manifestação pró-Bolsonaro. Inclusive a gente sabe que dia 2 de setembro haverá o julgamento de Bolsonaro. E se Bolsonaro for condenado, pode ter certeza que esse país virará um furdunço, como a gente disse aqui na Bahia. Esse país virará um inferno. Eles não vão aceitar isso. E o Silas Malafaia marcando essa manifestação agora para o dia 7 de setembro. E o Duval continuando a infringir as medidas cautelares. Gente, esse não tem jeito para esse povo. Não é que a justiça brasileira queira prendê-los, é porque eles forçam a barra. Veja que o Bolsonaro só está em prisão domiciliar porque ele não acatava as normas judiciais. Falava que ele não podia usar a rede social, ele fez uma videoconferência numa manifestação. Então ele não aceita, como o Duval não aceita, como o Malafaia não aceita. Então não tem outra solução para a justiça. É cadeia até que se espere o julgamento. Porque eles não respeitam, eles acham que aqui é uma república de banana. Eles acham que aqui eles podem fazer o que quiser. E não! Aqui tem lei. De acordo com a justiça, vocês seriam presos quando fossem julgados e condenados. Mas vocês não deixam outra alternativa para a justiça brasileira, porque vocês procuram atrapalhar as investigações, vocês não cumprem uma medida cautelar, então não resta outra alternativa para a justiça, senão prendê-los. O Marcos Duval pode ter certeza, viu? Eu acho que ele será preso. Vamos aguardar aí segunda-feira, inclusive, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu acho que o Duval vai para a cadeia.